Vocês podem sentar, por favor. You may be seated. Prazer estar aqui com vocês, Seacoast. It's a pleasure to be here with you, Seacoast. E eu fico feliz por termos aí 3 pessoas diferentes, de países diferentes. I'm really excited to have 3 different people from 3 different countries. Um do Japão, Japan, outro da Austrália Australia, e um do Brasil. and Brazil. Mas eu sou o mais bonito dos 3. But I'm the most good looking from the 3 of them. Desculpe, eu sou muito humilde. I'm sorry, I'm just very humble. Antes de começar, eu queria agradecer e honrar a sua vida, pastor. Before starting, I wanted to thank and honor you, Pastor Greg. Eu valorizo muito história. I value history E eu valorizo muito jornada. and a journey together. Quando a gente olha para essa igreja, a gente vê uma jornada. When we look at this church, we see a journey. A gente vê história. We see history. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua esposa, And I thank God for your life and your wife's pela sua life, família. for your family, E aqui o que tem acontecido nessa cidade and what has happened in Charleston. é fruto de lágrimas, It's a fruit of many tears, de fidelidade, de faithfulness, lealdade, loyalty, de amor a Deus e amor a pessoas. loving God and loving people. E eu fico muito feliz de ter a sua pessoa como meu amigo. And I'm very thankful to have you as a friend. E eu queria que a gente ficasse de pé e honrasse a vida can we all dos stand nossos and pastores, honor dessa família maravilhosa que our tem feito um pastors, trabalho the family of maravilhoso. our Deus abençoe a pastors. vida de vocês. Sua esposa, Your wife, sua vida, seus your filhos. life, your children. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Thank you. Praise God. Vocês podem sentar. You may be seated. Senhor, com todo respeito, Father, with all the respect that's due to you, com todo temor a Ti, Pai, with all the fear before you, God, nós oramos e pedimos para Ti, Espírito Santo, we pray and ask you, Holy Spirit, que o Senhor possa revelar Jesus nessa noite. that you may reveal Jesus Christ tonight, Que a gente ame Jesus hoje à that noite. we love Jesus Christ Que a gente tonight, siga Jesus that hoje we à noite. follow Jesus Christ Que a gente tonight, obedeça Jesus hoje that à we noite. obey Jesus Christ Que tonight, a gente possa sair daqui apaixonado por Jesus hoje à that we noite. may leave this place falling in love with Nós Jesus geramos once again. salvação nessa noite. We generate salvation in Nós the geramos Spirit. esperança hoje à noite. We generate hope in the Nós Spirit. geramos, Senhor meu Deus, transformação hoje à We noite. generate Ó Deus, nós transformation. oramos em nome de Jesus. Father God, we pray in the name of Jesus. Amém, amém, Amen and amém, amen. amém, Amen. amém, amém. Hoje eu quero falar de um assunto que eu amo falar. I want to talk about something that I love to talk about. Eu amo falar sobre cultura. And I love to talk about culture. Eu acredito que cultura é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. I believe that culture is something that we all need to learn. É interessante, eu tenho viajado bastante I have traveled to many places in the world. e é interessante perceber a diferença das culturas It's very interesting to notice the difference between cultures e como a cultura transforma a vida de uma pessoa. and how culture can transform somebody's life. A primeira vez que eu vi o Gleice, The first time that I saw Glacy, e eu sei que ele é brasileiro, I know he's Brazilian, mas ele é americano total. but he's completely American. Como a cultura americana mudou o Gleice. How the American culture shaped Glacy. Eu estou aqui com a minha filha. I'm here with my daughter. Ela já mora aqui nessa terra que eu amo a América. I love the United States. She lives here for a while. She has been living here for a while. 14 anos. 14 years. E é impressionante como a Andrea, o nome dela, Andrea, And I'm always impressed how Andrea, which is her name, ela é americana. how American she is. Ela não é brasileira. She's not Brazilian. Ela é americana. She is literally American. Como é que é um brasileiro? So what does a Brazilian look like? Qual é a cultura de um brasileiro? What's the culture of a Brazilian? Você quer saber de um brasileiro? Do you want to know a Brazilian? Se ele é brasileiro, If he's true Brazilian, quando ele se apresenta para você, when he introduces himself, ele não faz apenas assim. he doesn't go like this. Ele faz assim. He goes like that. Brasileiro, Brazilian, true ele Brazilian. abraça, He hugs, ele beija, he kisses. e ele nem conhece você, He doesn't even know you, mas ele abraça você. but he'll hug you. Um brasileiro no celular, A Brazilian using a cell phone. alô, Hello! tudo bem? Uau, How are meu you? Deus, uau! It's so good to see you. Um americano no celular,
An American on the phone. Tudo bem? Hello? Are you okay? Oi. Yeah, sure. Sorry. I'm sorry. Você já viu um italiano, uma Have- família italiana? Have you ever seen an Italian family? Tem algum italiano por aqui? Is there an Italian in the house? Italiano parece que está brigando. Well, Italians seem like they are fighting. Uma família italiana junta. A Italian family Parece que eles together. estão brigando. It seems like they're fighting. É It's impressionante. impressive. Tem algum argentino por aqui? Are there any Argentinians in the house? Graças a Deus. Thank God. Nós amamos a Argentina. We love Argentina. Contanto que ele esteja no céu. As long as they're in heaven. O verdadeiro argentino The true Argentinians, ama o Brasil. they love Brazil. Contanto que a gente esteja no céu. As long as we're on the other side of heaven. Vocês não entenderam a piada, não tem problema You não. didn't get the joke, but that's okay. I'll explain to you later. Mas o que é cultura? But what is culture? Cultura é qualquer hábito, Culture is any habit, qualquer valor, any value, qualquer princípio any principle que a gente não abre mão. that we don't give up. O correto é a cultura americana? Is the American culture the right one? O correto é o abraço do brasileiro? Is it the Brazilian hug the right way to do it? O correto é a cultura suíça, a cultura Or italiana? maybe the Swiss or the Italian cultures? Não é que é certo ou errado. It's not about being right or wrong, Porque uma cultura pode mudar hábitos. but culture can change habits. Mas a única cultura que traz transformação, But the only culture that can transform, a única cultura que traz a vida, the only culture that can bring the life, a única cultura que traz a the eternidade, only culture that brings eternity, a única cultura the only culture que transforma uma pessoa that changes somebody's life, e que se transforma uma pessoa, and by changing that life, transforma uma sociedade, transforms a society, é a cultura do reino de Deus. is the culture of the kingdom of God. A proposta hoje à noite aqui So tonight, what I want to preach é a gente entender que uma verdadeira igreja, is to understand that a true church, uma igreja saudável, a healthy church, é quando essa igreja, it's when this church, e você pode dizer comigo, eu sou a igreja. and you can say with me, I am this church. Vamos lá, gente, eu sou a Can you repeat igreja. after me? I am this church. Vamos lá, Come Cicos, on, come eu on, sou a Cicos. igreja. I'm the church. Nós trazemos a cultura do reino de Deus. We bring the culture of the kingdom of heaven. E se a gente vive a cultura do reino de Deus, And if we live the kingdom culture, não é a cultura americana que vai mudar a América. it's not the American culture that's going to change America. Não é a cultura brasileira que vai mudar a It's not the América. Brazilian culture that's going to change Brazil or Não é America. a cultura japonesa It's not the Japanese culture que vai mudar o Brasil. that's going to change Brazil. A resposta para o Brasil, The answer for Brazil, a resposta para a Itália, the answer for a Italy, resposta para a América, the answer for a America, resposta para a Argentina, the answer for a Argentina, resposta para o Japão. the answer for Japan É a cultura do reino is de the Deus. culture of the kingdom of É a God. cultura do reino Is the de culture Deus. of the kingdom of God. Olha o que Jesus fala Look at sobre what cultura. Jesus talks about in culture. Mateus capítulo 6, Matthew chapter 6, versos 9 e 10. verse 9 and 10. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Jesus ele fala claramente But Jesus talks very clearly que o reino de Deus that the kingdom of God, é a cultura dele. the culture of God, Em termos práticos, in a very practical o way, que é a cultura do reino de Deus? what's the culture of the kingdom of heaven? Qual é a atmosfera do reino de Deus? What's the atmosphere of the kingdom of Qual heaven? é vamos dizer, o ambiente What's the environment do reino de Deus? of the kingdom of heaven? O reino de Deus traz The kingdom of heaven brings justiça, justice, misericórdia, mercy, amor, love,
E eu poderia falar sobre várias coisas. And I could talk about many other things. E é a misericórdia que transforma uma pessoa. But it's the mercy of God that changes É a somebody. justiça de Deus It's que transforma uma pessoa. the justice of God that É changes o somebody's amor de life. Deus que transforma It's uma the love pessoa. of God that changes É a people. verdade de Deus It's que the truth transforma of uma God pessoa. that changes people. A igreja The church precisa ser needs to be esse ambiente this environment onde eu e você where you and I, somos a cultura. we are the culture. Eu e você Where you and I, carregamos we a cultura. carry the culture. A cultura do reino The de Deus. culture of the kingdom E of se God. vivemos And we see ourselves. e se carregamos And if we carry e se this, somos a cultura and do if reino we de are Deus, this culture, essa cultura this culture vai transformar will change a minha família, my family, os meus amigos, my friends, os meus vizinhos, my neighbors, as pessoas, the people, e vai transformar a sociedade. and will change society. Como trazer a cultura do reino de How Deus? to bring the culture of the kingdom of Como God. fazer com que a cultura do reino de Deus How to make this culture seja estabelecida na minha vida? to be established in my life. Jesus diz: Jesus says, venha o teu reino. let your kingdom come. Venha o teu reino. Let your kingdom come. Venha o teu reino. Let your kingdom come. Venha o teu Let your reino. kingdom come. E a tua vontade seja And feita your will be done como no céu, as in heaven, aqui na terra. here on earth. Eu oro I pray para que o reino de Deus that the kingdom of venha na God sua família, come in your family, venha na sua vida, come in your life, venha no seu emprego, no seu come in your trabalho. career, at your work. Aonde você estiver, venha o reino de Deus. Wherever you are, let the kingdom come. E se o reino de Deus estiver And estabelecido, if the kingdom of God is established, nós veremos transformação. we'll see change. Como trazer a cultura do How reino to de bring Deus? the culture of the kingdom of heaven. The first thing that I want to share with A you. cultura do reino de Deus The culture of the kingdom, se estabelece it's established pela palavra de Deus. through the word of God. A cultura do reino de Deus The culture of the kingdom, se estabelece it's established pela palavra de Deus. through the word of God. Você pode ler, por favor, Mateus capítulo 5, Look at Matthew chapter 5, versos 18 e 19. verse 18 and 19. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called the least of the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commandments will be called the great in the kingdom of heaven. Nós sabemos da importância da palavra de Deus. We know the importance of the word of God. E o que é que a palavra de Deus traz como cultura do reino de Deus? And what does the word of God establishes as the culture of the kingdom? Por que é importante Why is it important, a palavra de Deus? the word of God? Porque a palavra de Deus Because the word of God estabelece establishes tudo que everything existe no reino de Deus. that exists in the kingdom of God. Para funcionar o reino de Deus So for the kingdom of God to work na minha vida, in my life, na sua família, in your family, no seu ambiente de trabalho, in your workplace, nós precisamos acreditar no poder da palavra. we need to believe in the power of the word of God. A gente precisa entender We need to understand, que como seguidores de Jesus, as the followers of Christ, nós precisamos entender do poder da palavra. we need to understand the power of the E word. como é que a palavra funciona? And how does that word works? Ela funciona It works by não pelaquilo que eu vejo, not by what I see, mas aquilo que eu falo. but what I declare. Não é apenas falar palavras bonitas. Not just say beautiful words. Não é as minhas palavras. It's not my words. Não é aquilo que eu acho, It's not what I think, mas aquilo que a Bíblia diz. but what the Bible says. O que a gente precisa entender What we need to quando a understand gente começa a falar a palavra de Deus, as we declare the word as of God, coisas de Deus começam a existir. things of God starts to take place. Começa a existir. They start coming to pass. Se você quiser ver coisas na sua vida, You want to start se seeing things você in your quiser ver life. transformação You want to see change in your na life, sua família, in your family, na sua vida, in your life, no seu in your trabalho, workplace. aonde você estiver, Wherever you você are, precisa falar a palavra. You need to declare the word Você of God. precisa falar a You need palavra. to speak the word Você of God. precisa falar a You need palavra. to speak the word of God. Eu não vou ter tempo de ler todo o capítulo 1
de Gênesis. I'm not going to have a chance to read all the chapter 1 in Genesis. Mas se você ler no capítulo 1 de But if Gênesis, you read through Genesis chapter você vai 1, ver que na criação you will see that through você creation, vai encontrar you will find vários textos. in many different texts, E disse Deus. and said God, E disse Deus. and God said, E disse Deus. and God said, E também disse Deus. and also God E said, também disse and also Deus. God said, E também disse and Deus. also God E said, no final do capítulo, and at the end of the você chapter, vai ouvir. you will hear, E Deus viu. and God saw, E Deus viu. and God saw, E Deus viu. and God saw. Se eu quiser trazer If I transformação want to bring change to my para minha life, vida, to my para life, minha família, to my family, fala para a tua família tell your o que a people palavra de Deus what the diz. Bible says. Fala para esse problema Tell this o que a problem palavra de what Deus the diz. Bible says. Fala para essa Tell situação this o que a situation palavra what de the Deus Bible diz. says. Fala para o teu vizinho Tell your o neighbor que a palavra what de the Deus Bible diz. says. Fala para o teu ambiente de trabalho. Tell your workplace. Fale o que você quer ver. Say what you want to see. O que a Bíblia diz. What the Bible Fale a says. palavra. Speak the word Fale of a God. palavra. Speak the word Deixa eu of ler God. só mais um texto para Let me just você. read one more text for Qual you. foi o sucesso de Abraão? What was Abraham's greatest accomplishment? Gênesis 26:5. Genesis 26:25. Porque Abraão me obedeceu e me guardou. Because Abraham obeyed me and kept me, he kept all my precepts, my commandments, my decrees, and my laws. Olha o sucesso de Abraão. Abraham's success. Porque ele obedeceu os meus mandamentos, Because he obeyed my commandments, meus preceitos, my precepts, minhas leis. my laws. Esse foi o sucesso de Abraão. This was his greatest Quando accomplishment. ele declarou, When he declared, quando ele viveu, when he lived quando out, ele praticou. when he practiced. Por que que Jesus chama a atenção minha e sua da gente praticar a Why palavra? does Jesus requires us to practice the word? Porque o reino de Deus Because the kingdom of é God estabelecido it's established quando eu falo a palavra. when I speak the Quando word eu of falo God. a palavra When de I Deus. speak the Quando word eu of falo a God. palavra When I de Deus. speak the Quando word eu of falo a God. palavra de When I Deus. Você speak pode the dar word of glória a God. Deus Can you por praise isso. the name of God? A cultura do reino de Deus vem The culture of the kingdom comes quando apontamos para Jesus. when we point to Jesus. A cultura do reino de Deus se estabelece com Jesus. It is established through Jesus. Primeiro pela palavra, First through the word, mas a palavra é Jesus. but the word is Jesus. Quando você olha para Jesus, When you look at Jesus, você vai ver a cultura do reino de you Deus. will see the culture of the kingdom. Quando eu tenho Jesus na minha vida, When I have Jesus in my eu life, preciso carregar na minha I vida need to carry in my own todos life os valores, every value, todos os princípios, every principle, toda a verdade de every Jesus. truth of Jesus. Jesus é misericórdia. His mercy. Ele falou de misericórdia He talked about e mercy. misericórdia tem nome. And mercy has a name. Jesus Cristo. It's Jesus Christ. Se eu quero trazer a cultura do reino If de I want Deus, to bring the kingdom eu culture, preciso declarar a I palavra. need to declare the Eu word. preciso praticar a I need palavra. to practice the Eu word. preciso viver a I need to palavra. live out the Mas se eu word. quero trazer a cultura do reino de But Deus, if I want to bring the culture of the Jesus kingdom, não é uma religião. Jesus is not a religion. Jesus não é um filme de TV. Jesus is not a movie. Jesus não é uma teoria. He's not a theory. Ele é o reino de He Deus. is the kingdom of God. Ele é a cultura He is do the culture reino of the de Deus. kingdom of God. Viver Jesus To Cristo. live out Jesus Christ. Apontar para Jesus. To point out to Jesus. Falar de To Jesus. speak about Jesus. Ensinar To Jesus. teach about Jesus. Obedecer Jesus. To obey Jesus. Estabelece a cultura do reino de Establishes the Deus. culture of the kingdom of God. Deixa eu ler um texto da palavra Let de me Deus. read one more verse. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romans 11:36. For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Amen. Mas qual é o Jesus que a gente precisa crer? What Jesus do we need to believe in? Pode ser que você... Assim, Costa Neto, mas peraí. Maybe you say, Costa, A gente prega Jesus. we preach Jesus. Mas qual é o Jesus que você prega? But what Jesus do you preach about? Qual é o Jesus que você acredita? What Jesus do you believe? Qual é o Jesus que você segue? What Jesus do you serve? Deixa eu ler um texto para você aqui. Let me read another verse to you. João 7:38. John, verse 7, verse 38. Whoever believes in me, as the scripture has said,
rivers of living water will flow from within them. Quem crê em mim, Whoever believes in me, como diz as Escrituras. as the scripture says. Não, vocês não entenderam não. Oh, you didn't understand. Jesus, ele chama atenção para um detalhe. Jesus pointed out a very important detail. Eu quero que você creia em mim. I want you to believe me, Mas quando a Bíblia diz, but when the Bible says, como a Bíblia diz, as the Bible says, o Jesus que você crê the Jesus that you believe, é o da Bíblia? is it the one that's in the Bible? O Jesus que você segue é o Jesus da Bíblia? The Jesus that you follow, is he the one in the Bible? Porque na nossa sociedade hoje se prega muito sobre Jesus. Because in our society we talk a lot about Jesus. Tem muita gente que diz, eu creio em Jesus. There are many people that says, I believe Jesus. Ah, eu falo de Jesus. I talk about Jesus. Ah, eu amo as I músicas love sobre Jesus. The songs about Jesus. Eu amo os filmes de Jesus. I love the movies about Jesus. Mas o Jesus, But the Jesus, o Jesus que vai mudar a minha vida e a the sua Jesus vida, that will change my life and your é o life, Jesus da palavra de Deus. is the Jesus in the E Bible. qual é o Jesus da palavra de Deus? What is the Jesus in the Bible that you believe Que in? muda a minha vida, He will change my life. que vai mudar o It Brasil, will change que Brazil. vai mudar a América, It will change que America. vai mudar a sociedade, It will change que vai societies. trazer restauração That de will bring casamento, restoration. que vai criar realmente a vida It eterna, will create eternal que life. vai levar as pessoas, tirar That will as pessoas take das mãos do diabo e people colocar from the- no céu. The darkness to light. O Jesus que muda é o Jesus que precisa ser Senhor da minha The vida. Jesus that changes, the one that needs to be Lord of your life. Deixa eu ler um texto para você. Let me read one more verse for you. Livro de Gênesis, capítulo 2. In the book of Genesis, chapter 2, Ele diz uma coisa interessante. the Bible says something very interesting. Ele diz assim no versículo 3, On- no versículo 5, On verse 5, ele diz, It o says- Senhor Deus. the Lord God. No versículo 4 ele fala, o Senhor Deus. On verse 4, it says the Lord God. No versículo 7 ele fala, On- formou o Senhor Deus. On verse 7 it says, and formed the Lord God. Do solo fez o Senhor Deus. Verse 9, the Lord God. Ele fala no versículo 16, o Senhor Deus. Verse 16 talks the Lord God. No versículo 19, Verse 19, o Senhor the Deus. Lord God. No versículo 21, Verse 21, o Senhor the Deus. Lord God. Mas no capítulo 3, But on chapter 3, existe uma conversa entre a serpente there is a conversation between the serpent e Eva. and Eve. E ele diz assim, And a he serpente says, diz, the serpent says, é assim que Deus disse? is this how God said? Não, vocês não entenderam. You did not get it. Por todo o capítulo 2, Throughout chapter 2, você escuta you hear God Senhor say, Deus, Lord God, Senhor 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 Deus. Lord God. A serpente chega na conversa, When the serpent comes into the conversation, Deus disse, God said, ele tira it Senhor. takes away the lordship of God. O Jesus que eu e você precisamos é entender que vai mudar a minha vida e a sua The vida Jesus that you and I need to understand that will change my life and yours é o da Bíblia. is the one in the Bible. Mas o Jesus da Bíblia But the Jesus in the precisa Bible, ser Senhor da He minha needs vida. to be Lord in my life and in Porque your life. o diabo não está preocupado The devil is not worried about que você creia em Jesus. that you just believe Jesus. Ele não se preocupa que você creia em Deus. He doesn't care that you believe God. Ele só não quer The only thing that He does not want, que ele seja teu Senhor. that God be your Lord. O Jesus que vai mudar a minha vida e a sua vida, The Jesus that will change my life and your ele life, precisa ser o meu dono. He needs to be my Ele owner. precisa ser o meu Senhor. He needs to be my Lord. Eu vou fazer I will do porque Jesus Cristo disse. because Jesus said. Eu vou fazer I will do porque ele falou. because He said so. Eu vou fazer I will do it porque ele ordenou. because He has Eu ordained. vou fazer I will do porque it a sua palavra. because His word. Eu vou seguir I will follow porque é Jesus because Cristo. it's Jesus Ele é o Christ. dono da minha
minha is the vida. owner of my life. Ele é o dono da minha He is the casa. owner of my Ele é o home. dono dos meus bens. He is the owner of Ele my é o dono do meu wealth, coração. of my heart, Ele é o dono de tudo da minha of vida. everything that I have. Jesus Jesus vai mudar will change esse país, this country, essa cidade, this city, a minha vida, my a life, sua vida, your life, quando Ele for when He o is Jesus da the palavra, Lord of the Bible, mas o Jesus que é o but meu also the Lord Senhor. that's my Lord. O meu Senhor. My Lord. A cultura do reino de Deus The culture of the kingdom vem pela palavra, comes through the word, mas a cultura do reino de Deus but it also comes vem com when Jesus Cristo Jesus da Christ, palavra. of the word of Mas ele God, tem que ser Senhor. but He needs to be Lord. Mas o Jesus da palavra, But the Jesus in the Bible que é Senhor, that is Lord, ele tem poder. He has power. Ele tem poder. He has power. Ele tem poder. He has power. Deixa eu ler um texto para você. Let me read one more verse for you. Apocalipse. Yes. Revelation 1:8. I'm the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. O Todo-Poderoso. The Almighty. O Todo-Poderoso. The Almighty. Jesus, ele diz aqui, Jesus says, Alfa, Alpha, Ômega, Omega, o que é, the one who is, que era, who was, que há de vir, who is to come, o the Todo-Poderoso. Almighty. Sobre enfermidade, Jesus tem poder. Jesus has power over sickness. Sobre qualquer ação maligna, Jesus tem mais Over poder. any action of the devil, He has power. Restaurar casamento, Jesus tem poder. He has power to restore marriages. Quebrar todo e qualquer vício, Jesus tem poder. To break the bond of every addiction. Levar você para o céu, Jesus tem poder. He has power to take you to heaven. Jesus tem poder sobre todas as He coisas. has power over any Se a circumstances. gente pregar, If we preach, se a gente seguir, if we se follow, a gente crer if we no believe Jesus da Bíblia, in the Jesus of the que é Bible, Senhor, that is Lord, mas que tem poder. but has power. Ele teve poder ontem, He had power ele tem yesterday, poder hoje, He has power ele vai ter today, sempre o and He poder. will always have Jesus power. Cristo é Jesus Deus. Christ Jesus eternal. Cristo é Deus. Jesus Christ Jesus is God. Cristo tem poder. Jesus Christ has power. Não é simplesmente o Jesus da manjedoura. It's not only the Jesus, baby Jesus. Baby Jesus. No, o bebê Jesus. Sabe aquela música Do you know that song, de Natal? the Christmas song? Eu não tenho nada contra ela, I have nothing against it, but mas ela é assim. it goes like this. Noite feliz, noite feliz, pobrezinho. Exactly what he said. Little Jesus, poor Jesus, He born. He's not poor. He is not little baby. Ele He não é is bebê. God. Oh, ele é Deus. He is Ele é God. Senhor. He's Ele Lord. é dono. He's Ele owner. tem poder. He has Ele é power. grande. He's great. Jesus Cristo tem vida. Jesus Christ has life. Esperança tem nome. He has a name. Eternidade tem nome. Eternity has a name. Vida tem nome. Life has a name. Amor tem nome. Love has a O name. nome é Jesus The Cristo name de is Nazaré. Jesus Christ of Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Jesus Christ Jesus of Cristo de Nazareth. Nazaré. Jesus Christ Jesus of Cristo de Nazareth. Nazaré. Jesus Christ of Nazareth. Mas a cultura do reino de Deus também vem But the culture of the kingdom also comes quando amamos e servimos. when we love and serve. Vem pela palavra. It comes through the word. Essa palavra revela Jesus Cristo. That word reveals who Jesus is. Esse Jesus precisa ser Senhor. This Jesus needs to be Lord. Ele precisa ser vivido com poder. He needs to be seen with power. Mas essa palavra, But this word, esse Jesus, this Jesus, na minha vida in my e na life sua vida, and in your life, precisa fazer but needs to com que eu ame make me love a Deus sobre todas as God coisas above everything else e sirva pessoas. and serve other people.
Deixa eu ler um texto para vocês aqui. Let me read one more verse. Romanos 13, 9 e 10. Romans chapter 13, verse 9 and 10. The commandments, you shall not adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not covet. And whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. O amor é o cumprimento da lei. Love is the fulfillment of the law. A gente pode repetir mais uma vez? Can we repeat this for a moment? Amor Love é o cumprimento da lei. is the fulfillment of law. Vamos lá, Seacoast. Come on, Seacoast. Love is the fulfillment of the law. Yep. That's it. Cumprimento da lei. Fulfillment of the law. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. I like the details in the Bible. Ele está dizendo que se a gente quiser cumprir toda a palavra, What he's saying is that if we want to fulfill all this word, você precisa ouvir novamente. listen to this once again. Se você quiser cumprir toda a palavra, If you want to fulfill all that's written in here, ame a Deus sobre todas as coisas love God above everything e sirva pessoas. and serve people. Amar e servir Love and serve é o jeito mais fácil is the easiest way de você mostrar para uma pessoa so you can show someone que Deus a ama. that God loves them. Uma igreja que quer trazer transformação para a sociedade A church that wants to bring transformation to its precisa amar e servir society, pessoas. it needs to love and serve people. Eu acredito que todos nós temos um só chamado. I believe that we all have one calling. Não, pastor, você está errado. No, Pastor, you're wrong. Porque o seu chamado é pastor. Because your calling is to be a O pastor, meu é ser professor. mine is to be a teacher. Pastor, o seu é pastor. Yours is to be a pastor. O meu chamado é ser advogado. And my calling is to be an attorney. O seu chamado é pastor. Your calling is a pastor. Eu tenho sangue I feel in my blood para ser médico. to be a doctor. Não, não, não. No, no, no. O meu chamado não é ser pastor. My calling is not to be a pastor. O seu primeiro chamado não é ser advogado. Your first calling is not to be an attorney E nem ser músico. or a musician. O seu primeiro chamado Your first é calling amar a Deus sobre is todas to as love coisas God above everything e else servir and serve pessoas people através da sua empresa, through your company, através da medicina, through being a doctor, através, through. Porque não é sobre o que fazemos, It's not about what we do, mas a quem servimos. but to whom we serve. Tem muita gente que fica anos e anos There are many people for a long time, parados, they don't do anything porque eles começam a orar. because they start praying, Senhor, Lord, o que é que eu tenho para fazer? what can I do? O que é que o Senhor tem para mim? What do you have for Me me? mostra. Show me. O que eu tenho que fazer? What do I have to do? E você às vezes chega para essas pessoas. And you come to these people. Por que você está assim? Why are you doing this? Porque Deus ainda não me mostrou Because God has not o shown que me eu tenho que fazer. what I have to do. O que eu tenho que fazer. What I have to do. Aonde eu tenho que ir. Where do I have to O go? local que eu tenho que The servir. place that I need to serve. Até agora, So far, ainda estou querendo ouvir I'm still looking for God's a voice, resposta de Deus. for His answer. Mas essa não é a pergunta correta. But that's not the right question. Porque Deus jamais vai responder Because God will never o answer que você tem que fazer. what you have to do. Mas se você começar hoje But if you start today a pedir, to ask God, Deus, a quem o Senhor quer que eu sirva? who should I serve? Você vai perceber, You will notice. assim que você sair de casa, As soon as you leave home, quem você se encontrar é a whoever pessoa you come que você across, pode servir. you can start serving. Se você chegar no seu trabalho, If you come to your o workplace, teu próximo your neighbor, é até onde a sua mão alcança. it's as close as your hand will reach. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho aprendido. And I'll share something that I have learned with you. Igreja Church é o lugar
is the place onde Deus quer nos preparar, where God wants to prepare nos us, testar. to try us. Porque se a gente começar a servir na Because igreja, if we start serving within the church, quando a gente aprender a servir pessoas aqui na when we igreja, start learning how to serve people Deus vai within the nos church, levar a servir lá fora. God will start taking us to serve out there. Aqui é o lugar This is the place onde a gente precisa aprender a servir. where you need to learn how to serve. Porque Because Deus nos chamou God has called para us servir gente. to serve people. Na nossa igreja, In our church, nós temos mais ou menos 11 mil pessoas we que, have about 11,000 people. no último final de semana, Last weekend, nós tivemos we had 2.642 voluntários. 2,642 volunteers. 2.642. 2,642 volunteers. Eu me lembro muito bem que quando a gente começou a falar sobre servir, I believe when we started talking about serving, eu fui para o estacionamento I went to the parking lot. e minha esposa foi servir na recepção. And my wife went to the foyer of the church. E quando as pessoas chegaram na igreja, And as people came into the church, me viram no they estacionamento, saw me at the parking lot. perguntaram: pastor, o senhor não vai pregar hoje, And they não? asked me, "You're not going to preach today?" Não, I said, "No. eu estou servindo no estacionamento. I'm serving in the parking team." Porque para Deus não é o púlpito, Because for God, it's not about being on não é aquilo stage. que eu faço, It's not what I é a do. quem eu sirvo. It's to whom I serve. No estacionamento, On the parking lot, não é sobre carros, it's not about é cars. sobre pessoas. It's about people. Recepção In the reception não é area, sobre porta, it's not about é doors. sobre pessoas. It's about people. Como é o nome dele? Brandon. Brandon, Não é sobre cantar, it's not about é singing. sobre servir pessoas. It's about serving people. Não é sobre tocar It's not teclado, about playing the é sobre keyboards. servir pessoas. It's about serving people. Não é pregar. It's not about É preaching. sobre servir pessoas. It's about serving people. Quando a gente amar When we love e servir and serve pessoas na people igreja, in the church, a gente vai começar we'll start a ser to be algo para Deus de something começar a servir lá for fora. God to use outside. E como é que eu sirvo? And how do I serve? Servir é uma transformação do To coração. serve is a heart, is a change of heart. Servir não é só um To ato serve de educação, It's not just being polite. é uma transformação do coração. It's a change in our hearts. Se eu tenho a palavra, If I have the word, se eu tenho Jesus, if I have Jesus, servir é algo to serve is natural. something normal. Eu sonho ver nas igrejas I dream to see in church servir como algo natural. serving as something completely normal. Orar é natural para você? Is praying normal to you? Quem ora aqui normal? How many people pray and it's normal to you? Ler a Bíblia é normal para você? It's reading the Bible normal to you? Querer fazer a vontade de Deus é normal To para do você? God's will, is it normal to you? Ter vindo para a igreja é normal para você? To come to church is something natural to you. Servir deveria ser normal para você. Serve should be natural to you as well. Eu quero terminar com isso. I want to wrap it up with this. Se servir If serving, é fruto it's a fruit da natureza de Jesus na minha vida, or the result of Jesus in my life, se Jesus é fruto, if Jesus is the result, se servir é if fruto serving is the result da natureza de Jesus na minha vida, of Jesus' nature in my life, vocês concordam? do you believe that? Querer ser servido Wanting to be served, é alguém que carrega it's somebody that carries uma natureza a nature fora de Jesus. away from Jesus. É muito sério isso. This is very serious. Querer ser servido Wanting to be served é possuir uma natureza is to possess completamente a nature diferente de completely Jesus. different from Jesus. Se cada vez mais essa igreja começar a servir, If
this church starts serving more and more. E eu sei que vocês têm servido. And essa I know you comunidade. have served. Eu sei que vocês têm servido, And I know you essa have served cidade. this city. mas eu oro But I pray para que cada that every one of you, that every one of you, that every one of Cada you, that aqui. everyone in this place, eu oro I pray para você começar a orar. that you might start praying, Senhor, Lord, a quem o Senhor quer que eu sirva? who should I serve? A quem o Senhor quer que eu Who sirva? should I serve? E quando você começar And as you pray a orar desse jeito, this way, você nunca mais vai ficar parado you will never em um banco. stop O que essa igreja tem que fazer para mim? settling in a seat, Dizendo o que essa igreja tem que fazer para mim. asking what does this church has to offer me? Mas você vai começar a dizer But you're going to start o saying, que é que eu preciso fazer what can I do pela minha igreja. for my church? Porque a minha igreja Because my não é church, sobre cadeira, it's not about não é sobre seats, som, it's not about the não é sound, sobre paredes, it's not about walls, é sobre gente. it's about people. É sobre gente. It's about E nós people. vamos ver gente We're going to see transformada. people transformed, Gente sendo transformada. people being Gente transformed, sendo transformada. people being Quando eu transformed. amar. When I love E quando eu servir. and when I serve. Você pode agradecer a Can Deus. you e praise vamos the name ficar of de pé. Jesus? Let's all Glória a stand Deus, for a glória moment. Deus. Can you stand for a moment? Por favor, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Would you bow your heads and close your eyes for a moment? Nós não podemos terminar esse culto We cannot end this service sem lhe dar a oportunidade without giving you the opportunity de você estabelecer o reino de Deus na sua vida. to establish the kingdom of God in your life. E o reino de Deus é estabelecido And the kingdom of God is established quando Jesus Cristo, when Jesus Christ, o teu Senhor e teu Salvador. He is your Lord and Savior. Eu não sei como é que você chegou aqui, I don't know how you end up in mas eu this quero orar por place, você. but I would like to pray for you. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus. If you've never given your life to Christ, E entregar a tua vida para Jesus and giving your life to Christ means não é mudar de religião. it's not changing religion. Entregar a vida para Jesus To surrender your life, não é ser membro it's not to be a da member Seacoast. of Seacoast. Se você não tem igreja, If you don't have a church, nós temos o prazer de receber. we would love to receive you. Mas entregar a vida para Jesus But to give your life to não é Christ, mudar de igreja. it's not to change a building. Entregar a vida para Jesus, To give your life to Christ, Ele ser teu Senhor. it's for Him to be your Lord, Ele perdoar os teus pecados. for Him to forgive your sins. Provavelmente você pode estar dizendo, mas eu já sou de Jesus. Maybe you might be thinking, but I belong to Jesus. Você disse, You said, Jesus diz, Jesus says, se você me confessar if you confess me diante dos homens, before men, eu vou confessar I will o confess seu nome your name diante do meu Pai before my e Father dos anjos. and the angels. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. With your heads bowed and your eyes closed, Onde você estiver nesse auditório, wherever you are in this place, Deus falou para você. if God has spoken to you, Você quer dizer que, Costa Neto, eu quero entregar minha vida para you might be Jesus. saying, Costa, I would like to give my life Eu to quero que Ele Christ. seja dono da minha vida. I would like Him to be the Lord and Eu owner of my quero o life. reino de Deus na minha vida. I want the kingdom of God to be in my life. Levante a sua mão, quero orar por você. Just raise one of your hands as high as you can. I would Você like nunca to pray entregou for sua you. vida para Jesus e hoje você quer entregar. If you'd like to give your life to Christ for the first time, Uma mão, one person right here, duas, two, tem mão, três, Three, quatro. four. Levante a sua mão onde você just estiver. raise your hand so I can Levante a see sua you mão bem alto, bem alto, bem as alto, high as you can. bem alto. Glória a Deus. Mais uma pessoa ali do lado There's one more direito. person there. Tem mais pessoas aqui. There's more people on my right, Mais outra pessoa aqui. right here in the middle. Glória a Deus. Você pode baixar a Praise sua God. mão. You may put your hand down Mas eu now. quero também orar por você que está afastado dos But I caminhos would de like Jesus. also to pray for those people that once have been in the house of God, but they've been led away. Eu quero orar por você. I would like to pray for Se you. você não levantou sua mão, If you have not raised your hand, levante a sua mão, eu quero orar por você. can you raise it now? Let me see who you are. Onde você estiver. Wherever you are, Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa Right aqui. here, Glória a somebody. Deus. Glória Praise a Deus. God. Glória a Deus. praise God. Somebody here. Glória a Deus, glória a Deus. One more glória a Deus. person here. A gente pode agradecer a One Deus more por person. cada decisão. Can we por cada praise the name of decisão. God for every person that has given their lives to Christ? Eu vou orar por você. Let me pray for you right now. Repita comigo essa oração. Can you repeat with me this prayer?
Father God, I surrender my life to you. From this moment on, I'm not my own. I'm yours. Forgive my sins and write my name in the book of life. Make me a new creation so I can experience the joy of an abundant life. In Jesus' name, amen.